Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Alma da Matéria, que nos fala qual a contribuição do Espiritismo para a medicina. Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Este livro responde a essa e a outras questões. Reconstruindo o corpo. Hoje, mais do que em qualquer fase do planeta, as pesquisas são transdisciplinares, com a participação de engenheiros, físicos e químicos nas pesquisas biomédicas. Tem sido assim na produção de ossos e cartilagens. Joseph Vacante, cirurgião pediátrico norte-americano, diretor do Laboratório de Transplantes e Engenharia de Tecidos do Hospital Infantil de Boston, trabalha na fabricação de órgãos humanos. Em 1986, com o engenheiro Robert Langer, criou um processo que vem sendo utilizado para produzir tecidos humanos por meio da bioengenharia. Hoje em dia, existem dúzias de laboratórios produzindo cartilagens, ossos, orelhas. Até 2020, cerca de 95% do corpo humano já poderá ser substituído por órgãos criados, segundo creem os cientistas. Outros nomes merecem destaque nesse campo. Leremos dois deles. Venkatram Shastri, na nota de rodapé 61, isso está no Special FSP 30 de dezembro de 99, mais conhecido como Prashad. Nasceu em Bombay, na Índia, onde graduou-se em Química. Trabalha desde 1994 no MIT, no laboratório chefiado por Robert Langer, dentro do Departamento de Engenharia Química, onde se produz uma usina de novos materiais para a medicina, como é o caso da cartilagem cultivada em laboratório. Prasad é engenheiro de tecidos, no momento especialista em cartilagens, mas também pretende trabalhar com pesquisas de célula-tronco embrionárias, que são capazes de se transformar em qualquer tipo celular do organismo adulto. Jack Ying, me perdoem sempre a pronúncia, na nota 62, isso está em Special FSP, 30 de dezembro de 99. Engenheira química norte-americana, chefia um grupo que toca 17 projetos no MIT e também foi apontada como Prashad pela prestigiada revista Technology Preview entre as 100 maiores promessas da tecnologia para o século XXI. Um dos campos de Ying pesquisa é o de materiais nanocristalinos, nos quais se manipulam a estrutura e organização das moléculas com vistas à fabricação de ossos artificiais. Todas as conquistas da ciência são bem-vindas, mas há uma verdade para a qual os espíritos superiores nos chamam a atenção. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados. Contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no seu prefácio. É necessário trabalhar preventivamente esse campo. Sei que podemos multiplicar a nossa capacidade de produzir remendos, mas não seremos capazes de eliminar as causas produtoras das lesões. Não disse no capítulo anterior, meus amigos, que são os pensamentos que trazem as doenças? Nós podemos remediar por uma parte fabricada em laboratório em nosso corpo. Mas isso não evita que a gente novamente siga pensando mal, equivocadamente, e forme uma nova lesão em nosso corpo. Seguindo. Tecnologia versus doenças cardiovasculares. Desde 1994, o médico Yoichi Haga, me perdoem sempre, e o engenheiro Masayoshi Isashi tem trabalhado 12 horas por dia em um dos laboratórios da Universidade de Tohoku, em Sendai, 350 quilômetros ao norte de Tóquio, no aperfeiçoamento de um novo catéter totalmente articulado e inteligente, comandado por joystick, que navegará por dentro das veias e artérias do corpo humano. Com esse catéter robô, não será mais necessário de torcer o fio quando se tem que fazer uma curva dentro da veia ou artéria,
porque será guiado até o ponto desejado com auxílio de um ou vários joysticks. O novo processo dispensará o uso de raio-x, pois a ponta do instrumento terá um sensor que emitirá sinais de dentro do corpo do paciente. O sinal será sobreposto no computador e uma imagem digitalizada do corpo do paciente, obtido previamente com a ajuda de ressonância magnética. A intenção é entrar no cérebro para retirar aneurismas cerebrais, uma vez que o catéter, construído à base de tecnologia digital e microrobótica, terá apenas 1 micron de diâmetro. Me perdoem se eu não entendi bem, hein? 1 mm de diâmetro. Me perdoem sempre. 1 milímetro? Lina Badinon, médica pesquisadora do Hospital Mount Sinai, em Nova York, e também da Universidade de Harvard, atualmente diretora da cadeira de pesquisas cardiovasculares da Universidade Autônoma de Barcelona, tem se dedicado a decifrar os mecanismos dos ataques cardíacos. Ela espera encontrar um meio de bloquear a formação de placas arteriais para que se possa evitar os infartos do miocárdio. Isso está no escrito especial da FSP de 30 de dezembro de 99. Pesquisadores do Rio de Janeiro anunciaram, no dia 29 de abril de 2002, o sucesso do emprego de células-tronco adultas no tratamento de doenças cardíacas terminais. Segundo o biólogo Radovan Borojevic, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o médico Hans Dormann, ambos coordenadores da pesquisa, o resultado foi muito além do esperado. Os pacientes, que teoricamente tinham 6 meses de vida e mal podiam tomar banho, hoje em dia caminham e fazem exercício físico. O coração deles voltou a funcionar com a mesma eficiência de uma pessoa sadia. Isso está escrito na Folha de Ciência, no dia 1º de maio de 2022. De 2002. 1 de maio de 2002. As células-tronco, que dão origem aos mais diversos tecidos do corpo, podem ser encontradas nos embriões em suas primeiras fases de desenvolvimento, em algumas áreas do organismo adulto também, como por exemplo na medula óssea. Essa pesquisa foram utilizadas as da medula óssea do próprio paciente, de modo que não causaram nenhum tipo de rejeição. Os pesquisadores retiraram do osso do paciente o material de onde separaram as células-tronco. Essas receberam tratamento adequado no laboratório e depois foram reinseridas no coração do paciente, com um catéter. O processo todo durou 48 horas, sem necessidade de internação do paciente numa unidade de terapia intensiva. Os resultados não dependem somente do sucesso do transplante de células, mas principalmente do estado em que se encontra o coração e a medula óssea da pessoa. Segundo pesquisa da revista Nature Biotechnology, que tem site, vocês podem encontrar. Um grupo de cientistas noruegueses conseguiu outro feito importante. Transformou células comuns da pele humana em células imunológicas ou de defesa do organismo. O grupo da empresa de biotecnologia Nucleotech, LLC, prepara-se para oferecer aos pacientes transplantes dos próprios tecidos, podendo, em tese, tratar doenças como diabetes juvenil e deficiência imunológica. James Robel e seus colegas da Naturotech da Universidade de Oslo, Noruega, abriram buracos em células maduras da pele, mergulhando-as depois numa solução feita de células-tronco imunológicas. Com isso, obtiveram células muito semelhantes às células T do sistema de defesa. O procedimento é simplificado para um dia. O paciente vem, faz a biópsia da pele para o laboratório reprogramar. No dia seguinte, receberá as células de volta. Essa técnica, se confirmada, simplificará o processo de obtenção de células reparadoras do tecido lesado, com a reprogramação das células adultas a partir de pouca quantidade de células-tronco. Todos esses procedimentos entreabrem uma verdadeira revolução na medicina dos nossos dias.
tornando, em breve, obsoletos os transplantes e outros procedimentos que implicam amplas cirurgias invasivas e expoliadoras. Ainda assim, restaria uma lembrança dos mentores a ser considerada. Disse ali: sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere das sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado na poça de lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, em seu prefácio. Mais uma vez aqui se destaca a necessidade da educação preventiva, que, reduzindo os desequilíbrios, permitirá à medicina tratar, cada vez com mais eficácia, um menor número de pacientes, selecionados não pela capacidade de remuneração, mas pela diminuição das casas indutoras dos estados doentios. Essa que é a filosofia do saneamento básico nas cidades e povoados. Dever-se-á impor também na medicina do futuro. Baliot, me perdoem se eu estiver falando errado, descobriu o neuroesteroide DHEA, dihidroepiandrosterona, dos anos 60, mas só recentemente voltou-se para o seu estudo, constatando que a queda da sua produção está diretamente ligada ao envelhecimento humano. Descobriu também que ele é fabricado não apenas pelas glândulas suprarrenais, mas também pelo cérebro, e quando administrado não produz efeito colateral indesejável. Como fruto de seu trabalho, o DHEA passou a ser comercializado e vendido na França desde junho de 2001, sendo mais conhecido como pílula da juventude. Segundo o seu descobridor, o envelhecimento é irreversível, mas é possível, com o auxílio do hormônio, tratar da pele, dos cabelos brancos, reverter vários problemas cerebrais, como a dificuldade de aprender, melhorar o bem-estar e viver, quem sabe, cerca de 150 anos. Apesar disso, é preciso não esquecer, a respeito desse assunto, o que dizem os instrutores espirituais. A personalidade não é uma obra de usina interna das glândulas, mas produto da química mental. Isso está no livro No Mundo Maior, em seu capítulo 11. Enfatizando ainda, a endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, mas não sanará lesões do pensamento. Isso está no livro No Mundo Maior, no seu capítulo 11. Viver até 150 anos, sem preparo nenhum do ponto de vista espiritual, é dilatar bastante as possibilidades de incidência de demência senil, uma vez que esta, na grande maioria das vezes, significa a fixação da mente nos impulsos inferiores. No Mundo Maior, capítulo 16. E para a infantilidade espiritual, não há hormônio nenhum que dê jeito. É imprescindível para obter uma melhor qualidade de vida que o ser humano aprenda a viver, segundo os ensinamentos de Jesus, que nos recomenda o amar ao próximo como a nós mesmos. Caminhos da solidariedade. No Brasil, o médico e infectologista Eugênio Scanavino, diretor da organização não governamental Saúde e Alegria, trabalha em Santarém, no Pará, com uma população de 20 mil pessoas. Criou a ONG, a ONG, que é financiada por organismos internacionais, ao preço ínfimo de menos de $10 por pessoa ao ano, com a finalidade de combater a miséria, a degradação ambiental, utilizando para isso circo, palhaços, rádio, jornal e TV. Criado em programa de 1987, o programa tem 320 agentes comunitários, 120 repórteres rurais. A mortalidade infantil é combatida com educação, cloro e uma farinha feita de gergelim e folha de mandioca. Com isso, não há mais morte por diarreia nem desnutrição nas populações ribeirinhas dos rios Tapajós, Amazonas, Arapiuns, perto de Santarém. Não conheço pessoalmente o Dr. Scanavino. Nem sei se ele tem alguma convicção religiosa. Na verdade, isso é irrelevante. O que desejo ressaltar é o seu exemplo, para lembrar que os médicos espíritas também estão atentos às suas responsabilidades sociais em relação às populações mais carentes.
desde os primórdios do movimento médico espírita brasileiro, no século XIX, tendo à frente o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nosso patrono, são muitos os exemplos de colegas que têm se dedicado abnegadamente aos mais pobres, procurando diminuir suas dores e angústias. O paradigma médico espírita inclui a solidariedade como uma das vigas mestras de sua estrutura. E esse sentimento, que nasce do mais puro amor fraterno, é o traço de união que deve unir o médico à coletividade. Neste momento em que a ciência progride vertiginosamente no planeta, em que vemos diminuir o sofrimento do corpo, constatamos, por outro lado, a multiplicação das doenças da alma. Os assassinatos cometidos nas guerras apresentam requintes de perversidade, muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os sentimentos desgovernados, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. O homem, a humanidade, não está preparada para lidar com o conforto físico, porque não sabe agir efetivamente no campo do espírito, construindo o bem. Por isso, dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora conheça a si mesmo. Isso está no livro Os Mensageiros, no seu capítulo 5. Neste momento grave pelo qual passa o planeta, julgamos muito importante a mensagem da espiritualidade superior. O médico do porvir não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais aos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Isso está no livro Missionários da Luz, em seu capítulo 12. Terminamos mais um capítulo. Espero que estejamos todos aprendendo muito e aprendendo principalmente a nos amar, a termos mais paciência, entendermos as dificuldades que todos nós temos e amar o próximo. Isso é o principal para que possamos ter uma saúde espiritual. Hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos no próximo capítulo.